Você já tem ao menos 100 mil reais e quer transformar esse valor em mais de 1 milhão em menos de 10 anos? Se sim, parabéns! Você passou pela parte mais difícil. Mas agora vem mais um desafio: não travar no caminho. Eu conheço muita gente que quando chega aí parece que sempre acontece um problema que precisa gastar todo esse dinheiro e nunca se torna milionário. Muitos investidores ficam estagnados sem perceber, presos a armadilhas que sabotam seu próprio crescimento. E entre todas elas tem uma que é a pior de todas, disparada, e eu vou revelar para você aqui nesse vídeo. Agora eu vou te mostrar 3 passos certeiros para acelerar seu patrimônio rumo ao primeiro milhão. E ainda vou te falar um bônus especial que todo investidor precisa ter em mente. Se eu fosse você, não perderia por nada. E se você é essa pessoa que quer chegar logo no seu primeiro milhão, já aponta a câmera para o QR Code que vai aparecer aqui na tela desse vídeo e preenche esse formulário que nós vamos te ajudar de graça. Essa lista do meu time vai te ligar para entender o que você precisa e te orientar da melhor forma possível. Agora, bora pro conteúdo. Fala, futuro rico mortal, tudo bem com você? Você sabia que o Brasil já ultrapassou países como a Noruega em número de milionários? Mesmo com todos os problemas que nós temos aqui no Brasil, segundo um estudo recente, o número de milionários aqui no país deve crescer mais de 22% nos próximos 4 anos. E aqui é milionário em dólar que eu tô falando. Se você vai ser um dos próximos milionários brasileiros, coloca aqui nos comentários que eu quero saber se você tá comprometido com essa. Agora, deixa eu te perguntar, você já tem 100 mil reais investidos, mas será que tá pronto para fazer parte do grupo que chega ao primeiro milhão? Porque aqui está a verdade. Ter 100 mil reais não é o fim da jornada, é só o começo. E chegar ao primeiro milhão exige planejamento, estratégia e, acima de tudo, constância. E não basta só deixar o dinheiro parado na conta ou contar com investimentos básicos. Hoje eu vou te mostrar como pegar os 100 mil reais que você já conquistou e transformar esse valor em 1 milhão de reais em menos de 10 anos, sem depender de sorte, mas sim com um método. Antes de contar as estratégias para chegar no primeiro milhão, eu quero contar um pouquinho como foi a minha jornada até chegar nesse valor. Talvez você não saiba, mas eu nasci numa cidade do interior de Minas Gerais com 100 mil habitantes. E logo quando eu tinha 20 anos de idade, meu pai faleceu e eu me tornei o principal responsável financeiro por toda a minha família. Minha mãe, que ganhava um salário mínimo, e meus irmãos menores de idade. Nesse momento, enquanto minha família estava quebrada e eu precisava trabalhar de Uber para sustentar a casa, eu decidi que eu nunca mais deixaria ninguém da minha família chorar por conta de dinheiro. E então eu coloquei uma meta para minha vida: conquistar meu primeiro milhão de reais até os meus 30 anos. Eu escrevi essa meta por todo o canto e eu estaria disposto a fazer o que fosse preciso para chegar lá. Trabalhei muito, empreendi e investi. Me especializei em investimentos e precisei focar em aumentar os meus aportes cada vez mais. Eu demorei quase 4 anos para sair do zero até os primeiros 100 mil reais. Porém, a partir daí, meu primeiro milhão veio menos de 2 anos depois. E é por isso que eu digo, se você já passou por essa primeira etapa, você já passou pela parte mais difícil. Já são pouquíssimas pessoas que têm o privilégio de dizer que tem mais de 100 mil reais de patrimônio na conta. Só que 100 mil reais até muda um pouquinho a sua vida, te dá um pouco mais de tranquilidade, como a gente já falou nesse vídeo aqui, mas não é o que vai mudar a vida da sua família para sempre. Você precisa continuar crescendo, continuar insistindo, porque aí sim a sua vida vai mudar. O que eu percebi é que muita gente não chega no primeiro milhão, não é porque a meta é impossível, mas é porque tentam um caminho errado, querem enriquecer rápido, acreditam em atalhos e promessas milagrosas, e aí sempre vai vir a frustração. Perdem dinheiro, desistem e nunca chegam perto do objetivo. O problema não é a meta, é a falta de estratégia, paciência e visão de longo prazo. Eu sei que eu conquistei minha meta num prazo muito mais curto do que o normal, mas se eu não tivesse acreditado nisso desde o início e adquirido educação financeira para investir sempre uma grande parte do que eu ganhava nos investimentos no mercado financeiro, eu nunca teria chegado até aqui. Na nossa consultoria, eu vejo muito isso. Pessoas colocando todo o dinheiro em um único investimento, por exemplo, sem diversificar, ou seguindo dicas aleatórias, sem avaliar o risco dos investimentos. Outro erro comum, tratar o mercado financeiro como cassino, achando que vai ficar rico da noite para o dia com um grande investimento que vai encontrar na internet. Deixa eu te contar uma coisa: riqueza é paciência, consistência e estratégia. Não é sorte ou atalhos. É construída com trabalho inteligente e com investimento. Agora, tem um erro ainda mais perigoso e ele é tão sutil que muita gente nem percebe. E esse erro pode sabotar tudo, mesmo que você esteja fazendo quase tudo certo. Daqui a pouco eu falo mais sobre ele. Mas antes disso, não basta só evitar os erros. Você precisa de um plano sólido, com passos claros para chegar no primeiro milhão de forma segura. É como construir um prédio. Comece pela base bem feita e parede por parede chegue no topo.
É exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Os 3 passos que podem transformar sua relação com o dinheiro e te levar direto ao seu primeiro milhão. Tá pronto para isso? Então bora para a parte prática. Passo número 1. Potencialize a sua rentabilidade e a sua diversificação. Um dos fatores mais determinantes para acelerar o acúmulo do patrimônio é a rentabilidade dos investimentos e a diversificação da sua carteira. Optar por aplicações conservadoras, como a poupança, por exemplo, pode fazer com que o investidor leve 4 décadas para atingir o primeiro milhão devido ao baixo rendimento. E aí, você tem esse tempo todo, 40 anos? Esse prazo tão longo torna o objetivo muito mais desafiador, especialmente quando se considera o impacto da inflação ao longo dos anos. Quando você tem uma rentabilidade baixa, é bem provável também que você desanime no meio do caminho, sabendo que poderia estar ganhando muito mais. Para potencializar seus ganhos e reduzir o tempo necessário para alcançar essa meta, é essencial diversificar seus investimentos. Distribuir o capital entre diferentes classes de ativos permite equilibrar segurança e retorno, além de mitigar riscos específicos de cada classe de investimento. Investindo em ações, fundos imobiliários e ativos internacionais, você vai ter rentabilidades muito superiores à média de pessoas que só investem em renda fixa. Fazendo uma boa diversificação, você nem vai ter um risco superior. Pelo contrário, tem gente que deixa todo o dinheiro lá em CDB de um banco qualquer. Se esse banco quebrar, você perde todo o seu patrimônio. Porém, quando você está investindo em fundos imobiliários ou ações, por exemplo, cada fundo diferente que você compra tem vários ativos ali envolvidos, vários imóveis diferentes, em lugares diferentes, em setores diferentes. Assim como as ações, cada uma vai ter várias fontes de renda e você vai multiplicando isso cada vez mais. Analisando esse gráfico, a gente consegue perceber que a linha mais baixa é a linha do CDI. Você deixando seu dinheiro na poupança vai render até um pouco abaixo dessa linha. Quando você coloca num CDB ou no Tesouro Selic, vai render exatamente acima dessa linha. Quando a gente já olha títulos de renda fixa atrelada à inflação, a gente percebe que é ainda um pouco maior. Agora, a rentabilidade das ações, nenhuma renda fixa consegue superar. Por mais que no curto prazo, talvez você ache, mas a taxa de juros está muito alta, agora é melhor deixar o dinheiro todo em renda fixa. É justamente nesses momentos que a Bolsa de Valores fica mais barata. E quem compra aqui vai sim ter uma rentabilidade maior do que a taxa de juros atual. Desde que, é claro, invista do jeito certo. Mas agora que você me acompanha aqui, eu sei que vai contar com a ajuda da Simpla Invest. Agora, se a gente olhar, por exemplo, um investimento básico em ações americanas, que você consegue fazer através de um ETF brasileiro, por exemplo, como o IVVB11, desde 2016, como a gente pode ver nesse gráfico, ele rentabilizou mais de 400% em real. Isso significa que qualquer valor que você tivesse investido em 2016 nesse índice teria quintuplicado. A cada 20 mil reais, você teria 100 mil reais. Se você tivesse investido 200 mil, só aí já seria 1 milhão de reais. Agora, se também você tivesse investido em uma única classe de ativos, você teria corrido um risco maior. Então, eu estou mostrando esses dados para você para deixar claro que uma carteira bem estruturada e diversificada pode reduzir significativamente o tempo necessário para construir um patrimônio robusto, além de reduzir o seu risco. Ao combinar investimentos nacionais e internacionais, ativos de renda variável e também de renda fixa, o investidor pode aproveitar o crescimento de mercados mais dinâmicos, mas também se proteger da desvalorização do real e ainda acelerar a conquista do seu primeiro milhão. Mas lembre que o caminho não é só ficar seguindo dica de qualquer um, e sim investir com independência, seguindo o que for melhor para a sua estratégia. O tanto de gente que eu vejo por aí que, ao invés de ter uma boa diversificação, estão investindo em produtos caros, fundos com taxas abusivas no banco, previdência privada que só favorece quem te vendeu, ou investimentos empurrados por assessores pensando só na comissão deles. Isso parece uma coisa simples, mas corrói os seus lucros, atrasa a sua jornada. Foge disso. Se o banco ou a corretora estão ganhando em cima de você 2%, 3%, 4% ao ano, entenda que essa é uma rentabilidade que deveria estar indo para o seu bolso. E isso poderia estar antecipando em muito a sua liberdade financeira. Por isso, não confie num profissional que é vinculado a qualquer instituição financeira. Se precisa de uma ajuda profissional, busque escritórios como a Simpla Invest, que não tem esse vínculo de exclusividade. E se quiser entender mais sobre diversificação e estratégia e como estruturar sua carteira, no final eu vou deixar um outro vídeo que a gente fez sobre investimentos em alta para 2025. Para você multiplicar esse dinheiro já esse ano. Mas antes, foca nesse vídeo aqui que ainda tem muito conteúdo para você. Falei do passo 1, mas agora tem o passo 2. Tenha consistência e a prática de reinvestir seus lucros. Esse é o verdadeiro divisor de águas entre os investidores que alcançam o sucesso e aqueles que ficam pelo caminho. A constância. O segredo não está apenas em escolher os melhores investimentos, mas em manter a disciplina de investir todos os meses, sem exceção.
independente do cenário econômico. O mercado pode oscilar, crises podem surgir e a tentação de esperar o momento certo pode aparecer. Mas quem segue investindo regularmente constrói riqueza de forma muito mais consistente do que quem tenta prever o futuro ou entrar apenas quando tudo parece favorável. E aqui está o ponto mais crucial de todos, o que realmente diferencia aquelas pessoas que fazem seu dinheiro crescer de forma exponencial do que aqueles que acumulam tudo muito devagarzinho. Todo lucro, os dividendos ou os juros recebidos dos seus investimentos têm que ser reinvestidos. É isso que causa o verdadeiro segredo dos milionários, os juros compostos. Se você sempre gastar todos os rendimentos que você tem nos seus investimentos antes que eles tenham a chance de também trabalharem a seu favor, você desperdiça a mágica do crescimento exponencial. Por outro lado, cada vez que você reinveste seus lucros, está colocando o seu dinheiro para gerar mais dinheiro, criando um ciclo de crescimento que se acelera com o tempo. E como eu disse, se você já acumulou os primeiros 100 mil, essa é a parte mais difícil da jornada. Agora você tem uma vantagem que muitos ainda não alcançaram. Esse dinheiro já vai estar te gerando pelo menos R$1.000 a mais por mês aí, que você tem a opção de ou gastar tudo ou já colocar para incrementar o seu aporte. Olha quanto isso vai acelerar o seu resultado. É agora que os juros compostos começam a fazer efeito real de forma acelerada. No início, o crescimento parecia lento porque a base era muito pequena. Só que agora o seu dinheiro já trabalha para você com muito mais força. Para ter uma ideia do impacto disso, um patrimônio de R$100 mil investidos a uma taxa de 10% ao ano gera 10 mil de rendimento no primeiro ano. No segundo, o rendimento sobe para R$11 mil. No terceiro já é 12.100 e assim por diante. Se você continuar reinvestindo, em pouco tempo os rendimentos ultrapassam os próprios aportes mensais. E é nesse ponto que a construção da riqueza se acelera drasticamente. Que antes parecia um crescimento lento, agora se transforma em uma curva ascendente, levando você muito mais rápido ao primeiro milhão. Esse processo é como uma bola de neve rolando montanha abaixo. No começo pode parecer pequeno e lento, mas à medida que a bola vai avançando, ela cresce cada vez mais rápido de forma incontrolável. O mesmo acontece com o seu patrimônio. Quanto mais tempo você mantém esse ciclo de reinvestimento, mais rápido ele se multiplica. No longo prazo, a diferença entre um investidor que reinveste todos os rendimentos e outro que apenas faz aporte sem reinvestimento pode ser gigantesca. O primeiro chegará ao milhão muito mais cedo, enquanto o segundo pode ficar preso a um crescimento linear e limitado. Portanto, reinvista sempre, seja consistente e deixe os juros compostos fazerem um trabalho pesado para você. Tempo e a disciplina são seus maiores aliados na construção da sua independência financeira. Lembre-se disso. Agora, partindo dessa premissa que você vai reinvestir, sabia que é possível chegar no primeiro milhão em menos de 10 anos? E sabe quanto você teria que investir para isso? Só R$2.500 por mês. Olha essa simulação que a gente fez na nossa calculadora, com uma rentabilidade de 1,2% ao mês que a gente consegue com certa facilidade para os nossos clientes. Não sei para você, mas 10 anos para mim é um tempo razoável para se chegar nessa meta. Mas se você deseja ir ainda mais rápido, que foi o meu caso, aí vem o nosso terceiro passo. Foco em aumentar os seus aportes. É isso mesmo, se você quer acelerar esse tempo aqui, você tem que aumentar os seus aportes, você tem que investir mais dinheiro, seja agora no início ou ao longo do tempo. A primeira coisa que você tem que ter em mente em relação a isso é que à medida que a pessoa se desenvolve profissionalmente, adquire novas habilidades e cresce na carreira, é natural que a sua renda aumente com o tempo. Promoções no seu trabalho, novas oportunidades, empreendedorismo ou até mesmo ganhos extras fazem parte desse processo. No entanto, muitas pessoas mantêm o mesmo padrão de investimento inicial, sem considerar que seus aportes também deveriam crescer junto com a sua evolução financeira. Se no começo foi possível investir R$2.500 por mês, por que não ajustar esse valor conforme o salário aumenta? Por exemplo, imagine que alguém começou investindo R$2.500 mensais. Se essa pessoa recebe um reajuste salarial e agora tem mais espaço no orçamento, faz sentido elevar os aportes para R$3.000, depois com outra promoção para R$3.500 e assim por diante. Esse crescimento nos investimentos tem que ser visto como um processo natural, assim como acontece com os gastos ao longo da nossa vida. Se as pessoas ajustam seus padrões de consumo conforme ganham mais, elas deveriam fazer o mesmo com seus investimentos, priorizando o crescimento do patrimônio, que talvez seja até mais importante. E é aqui que está o grande diferencial. Aumento de aporte acelera drasticamente o tempo necessário para alcançar o primeiro milhão. Para entender o impacto disso, considere esses cenários aqui que a gente vai fazer também as mesmas simulações. Começando com R$100 mil, investindo R$2.500 por mês e uma rentabilidade média de 1,2% mensal, como nós já vimos, o primeiro milhão levaria cerca de 10 anos para ser atingido. Agora, se os aportes forem aumentados para R$5.500 mensais, esse tempo já cai para aproximadamente 7 anos. Com aportes ainda maiores, chegando a R$9.500 mensais, o primeiro milhão poderia ser conquistado em menos de 5 anos. Se isso parece um aumento muito relevante para você, não se preocupe. Comece com quanto você tem, já sabendo que seu milhão está garantido.
Depois, a cada R$500, R$1.000 a mais que você conseguir colocar por mês, saiba que você está encurtando alguns meses dessa sua meta, alguns meses da sua liberdade financeira. E entenda que para investir, você vai gastar o quê? 10 minutinhos por mês depois que você aprende. Se tiver a ajuda de um profissional, então nem isso você vai ter que gastar, porque nós da Simple Invest vamos cuidar de tudo para você. Mas é claro, com todo o tempo excedente, a maior parte da nossa vida, pelo menos enquanto você está nessa fase de acumulação, você vai estar sim utilizando com o seu trabalho, vai estar buscando alternativas para você ganhar mais dinheiro e aí sim aumentar os seus aportes. E como você viu, quem busca aumentar os aportes regularmente encurta significativamente o caminho para a independência financeira. Esse é mais um dos segredos que diferenciam aqueles que alcançam o sucesso mais rápido daqueles que demoram décadas para atingir o mesmo objetivo ou nem chegam lá. E aí, isso tudo tá fazendo sentido para você? Então compartilha com quem você sabe que também está em condições de alcançar o primeiro milhão na próxima década. Uma das coisas mais difíceis é encontrar parceiros para essa jornada. Então, além de compartilhar esse vídeo, já coloca assim embaixo: eu acredito em você. Esse é um bem que você faz para si mesmo, para a pessoa com quem você compartilhou e até mesmo para o nosso país. Porque eu acredito que quanto mais as pessoas forem livres financeiramente, menos a gente depende do governo e mais próspera vai ser a nossa nação. Agora, para você que ficou até o final e está comprometido em conquistar seu primeiro milhão nos próximos anos, quero te dar um presente de bônus. Ou melhor, 2 presentes. Se você quiser acessar essa calculadora que eu utilizei aqui para você fazer os seus próprios cálculos, eu vou deixar o link aqui na descrição e também no card que vai aparecer aqui no vídeo. Dessa maneira, você vai poder fazer suas próprias simulações. E perceba que lá no gráfico que vai ter nessa calculadora, a gente já mostra qual seria o resultado com a rentabilidade que você colocar, mas também comparamos com os investimentos mais básicos, que são CDBs e poupanças. Eu espero que você não utilize esses investimentos. E se você quiser que a gente monte uma estratégia personalizada para você, entendendo exatamente como alcançar seus objetivos, não esquece de clicar no link da consultoria individual. Lá você vai ter acesso a uma análise completa dos seus investimentos atuais, com recomendações específicas para o seu perfil e para suas metas financeiras. Tendo mais de 100 mil, essa reunião é gratuita, então não deixe o tempo passar sem agir. O link vai estar aqui na descrição e também aqui no card e no QR Code também, para você não errar. É só preencher um formulário rápido de menos de 1 minuto que a nossa equipe vai te ligar. Como vimos, transformar 100 mil em 1 milhão não é um objetivo impossível e com uma boa estratégia você vai conseguir. Mas mais importante do que o milhão em si é o que ele representa. Não são só números que você vai ver na sua conta no celular, é a conquista da liberdade financeira e a prova de que você pode alcançar qualquer objetivo mudando toda a história da sua família. Depois do seu primeiro milhão, ainda vão vir os próximos. Eu não quero que você pare por aí, mas a pergunta que fica é: você está disposto a fazer o trabalho necessário e os investimentos para chegar lá? Me diz aqui nos comentários se você está disposto a se tornar o próximo milionário. E se esse conteúdo fez sentido para você, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Toda semana tem muito conteúdo novo para você. E quando você faz isso, ajuda muito não só a mim, mas toda a equipe da Simple Invest e outras pessoas que esse conteúdo vai chegar. E claro, também me motiva a trazer ainda mais conteúdos que te ajudem a investir melhor. Mais uma vez, espero que você tenha gostado. Tamo junto e até a próxima.